problemas no transporte público. A greve dos ferroviários da CPTM continua, entra hoje no segundo dia. Então, atenção para quem depende das linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade, porque a situação hoje é mais uma vez de paralisação. Natália Laucksen está com a gente, está na Estação Brás, que fica na região central de São Paulo. É importante, né, para você que não é de São Paulo, para que entenda. A gente está falando aí de linhas que fazem a ligação da região central da cidade de São Paulo para a Zona Leste, para o Alto Tietê e também para as cidades da Grande São Paulo. A gente está falando aí de um impacto para cerca de 1 milhão de pessoas. O que a gente tem de informação de momento, Natália? Qual que é a situação que você vê por aí, os relatos que você está colhendo ao longo dessa cobertura? E também, para quem está em São Paulo, hoje, mais uma vez, na capital paulista, o rodízio municipal de veículos está suspenso. O que temos de atualização, Natália? Bom dia. Oi, Carol, bom dia novamente para você. Olha, a gente está acompanhando o fluxo aqui na Estação do Brás desde os primeiros momentos da manhã. Parece, por enquanto, bem normalizado, né? Apesar dessa greve realmente seguir, entrar no segundo dia. A manutenção dessa decisão de greve, né, que afeta parcialmente as linhas 11, 12 e 13. Decisão tomada depois de uma assembleia do Sindicato dos Ferroviários que representa os trabalhadores da CPTM. O sindicato disse que o governo do estado não apresentou ainda uma garantia de manutenção dos empregos de todos os trabalhadores e, por isso, decidiu pela manutenção da greve que começou à meia-noite de terça-feira. Vamos dar uma olhadinha em como é que está o fluxo, Carol, nas imagens do cinegrafista Reinaldo Macedo. A gente reitera aqui que, apesar de parecer ter essa normalidade, a greve continua e uma nova assembleia deve acontecer hoje às 5 horas da tarde, momento em que os trabalhadores voltam a avaliar os próximos passos desse movimento. Os ferroviários já disseram que essa greve pode ser encerrada assim que o governo formalizar o compromisso de manter os empregos. Já o governo do estado diz que a paralisação acontece por uma decisão unilateral do sindicato e que essa greve foi decretada mesmo após compromisso de não fazer nenhuma demissão durante o período de realocação de funcionários. Inclusive, em um trecho do pronunciamento, o governo afirma que as justificativas do sindicato são baseadas em desinformação e que essa greve gera aí prejuízos a quase 1 milhão de passageiros que usam essas 3 linhas todos os dias. Lembrando, a greve atinge parcialmente a linha 13 Jade, entre as estações Aeroporto Guarulhos e Engenheiro Goulart, e as linhas 11 Coral e 12 Safira. O Tribunal Regional do Trabalho determinou o funcionamento de 80% da operação nos horários de pico e 60% nos demais períodos. Segundo a própria CPTM, só 67% do efetivo operacional previsto trabalhou no pico da manhã desta terça-feira, ou seja, abaixo do determinado. E por isso, se isso se mantiver, o sindicato pode ser multado em R$400 mil por dia em caso de descumprimento. A paralisação, como você já adiantou também, né, Carol, reflete no trânsito aqui da capital paulista. Rodízio municipal de carros está suspenso, né? Então, mas continua valendo para caminhões. Mas hoje, então, as placas, veículos com placas finais 5 e 6 podem circular entre 7 e 10 horas da manhã e 5 até as 8 horas da noite. O rodízio segue valendo, portanto, somente para caminhões. A gente relembra que ontem chegou num pico aí de congestionamento de 720 quilômetros de trânsito, né? De congestionamento aqui na capital paulista. E também um serviço bem importante, a gente reforça que as consultas e exames dos passageiros que foram impactados por essa paralisação serão reagendados pelas unidades municipais de saúde. Os agentes devem contatar diretamente os usuários para fazer os reagendamentos. Daqui a pouquinho, saindo aqui com você, Carol, a gente já vai também ter uma atualização numa coletiva com a CPTM e a gente com certeza volta daqui a pouco com mais informações, mais atualizações sobre essa paralisação. Carol. E apresentar as alternativas para a população, né, Natália? Com destaque principalmente para as imagens do fim do dia de terça-feira, porque o transporte público lotado, um transtorno imenso para a população, trânsito parado, principalmente radial leste ali, para quem estava deixando a região central em direção à zona leste de São Paulo, trânsito parado. É mais um dia de transtornos na cidade de São Paulo que a gente vai trazer em detalhes aqui com a Natália. Até já, Natália. E ainda em São Paulo, na Grande São Paulo, já são mais de 12 horas de trabalho do Corpo de Bombeiros no incêndio de grandes proporções numa fábrica de solventes em Itaquaquecetuba. O Corpo de Bombeiros informou que o fogo foi isolado e não tem risco de propagação das chamas.
mas ainda há muito líquido inflamável no local, o que dificulta os trabalhos. As imagens são impressionantes. Dá só uma olhada na dimensão aí desse incêndio. O combate ao fogo mobiliza uma força-tarefa com 33 viaturas e 95 agentes. Não tem previsão de término dos trabalhos por lá. Cerca de 80 pessoas que moram perto da fábrica tiveram que deixar as casas. Não há registro de mortos ou feridos. Os agentes do Corpo de Bombeiros comparam essa ocorrência ao maior incêndio industrial da história do Brasil, que foi no Porto de Santos, em abril de 2015. O fogo atingiu 24 tanques de 30 mil litros cada e outros 6 com capacidade de 5 mil litros. O local armazenava produtos químicos como metanol, etanol e acetona. Outras indústrias da vizinhança também foram esvaziadas por medida de segurança. A Prefeitura de Itaquaquecetuba informa que uma estrada e todas as vias de acesso ao local estão interditadas. A perícia vai começar assim que o fogo for extinto. E aí as imagens que temos do início, então, desse incêndio, as chamas que ainda consomem o local, repito, são mais de 12 horas de trabalho do Corpo de Bombeiros. A gente está acompanhando essa ocorrência, destacando mais uma vez que não há registro de vítimas também nesse incêndio, mas é claro que a gente vai te atualizando aqui ao longo dessa edição.